Fora de Jogo apresenta 90+3, o teu videocast semanal. Os Mágicos Koto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90+3. Estamos aqui novamente no Thinking Football Summit, hoje com o Edinho, um ex-internacional, ex-jogador e muito marcante no futebol português, cuja carreira terminou na época passada, agora com outras funções no Vitória, no seu Vitória, como diretor de futebol. Antes de passarmos à apresentação do Edinho, queria apresentar-nos a nós, né? Afonso Couto e Ricardo Quinteiro. Do costume. Hoje não temos o nosso Zezinho, que não está cá infelizmente. Portanto, o 90+3 hoje está desfalcado, mas estamos aqui com a grande presença do Edinho, que certamente irá combatar a ausência do Zé. Ricardo, passo-te a ti para apresentares aqui um bocadinho o Edinho. Obrigado, Afonso. Temos aqui connosco o nosso Edinho. Gosto sempre de fazer aquela primeira intro. O Edinho nasceu em Aveiro, porque o seu pai nessa época, 82-83, que eu jogava no Beira-Mar. Filho de Arnaldo Silva, não só deu-lhe o talento para o futebol, mas também o nome, ainda que nós o conheçamos como Edinho. Foi seu treinador nas camadas jovens, era muito exigente consigo, segundo sabemos, chegou a marcar um póquer e ele mesmo assim ainda reclamar consigo por não ter feito aquele passo ou não se ter desmarcado. Jogou em 4 países, que é importante, não há muitos jogadores com a carreira que o Edinho teve a jogar em 4 países diferentes, Grécia, Espanha, Turquia e Portugal, claro. Chegou à Primeira Liga, creio eu, pela mão do professor João Ferreira, que depois o apanhou mais à frente. Exato. Outra vez no Braga também, e pelo Málaga pelo meio. Venceu 3 títulos, uma Taça de Portugal pela Académica, em 2012 contra o Sporting, uma Taça da Liga também, mas aí já estava no AEK, não foi? Só fez a primeira fase. Também não fiz a final. Não fez a final. Com o professor Carlos Carvalhal. E o seu ídolo era o EA, segundo sabemos, Jorge EA, um craque bolador. Será muito. Tem que ser, temos de estar à altura do nosso entrevistado. Ou um bocadinho. E para começar, gostava que começássemos um bocadinho pela essa fase das camadas jovens e depois pela importância do professor Josual na entrada na Primeira Liga no Braga. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui e falar convosco novamente. Obrigado, nós. É realmente gratificante e ter esta oportunidade para falar aquilo que é futebol, falar aquilo que foi a minha carreira, as minhas vivências. É sempre com muito orgulho. É como tu explicaste bem, tudo começa desde muito novo, no Almada, na formação. Desde muito cedo eu sempre soube que queria ser jogador profissional. E a verdade é que uma das coisas que foi incutida do meu pai era qualquer sonho, qualquer que eu quisesse fazer na vida eu poderia, agora teria que sim dedicar-me ao máximo, sacrificar-me ao máximo e de acima de tudo estar hábil para aquilo que são as dificuldades nesta profissão. Acho que foi uma coisa que sempre fiz bem, desde muito novo, principalmente com o meu pai. O meu pai foi muito exigente. Se há um responsável por o Edinho ter chegado onde chegou, sem dúvida foi o meu pai. Nessa fase inicial, eu, como era miúdo, não entendia o porquê de tanta exigência, porque o meu pai nunca estava contente. Podia fazer 10 golos que ele não ia estar contente, a verdade é essa. E para se ter uma noção, mesmo depois, já em juvenis, que eu jogava pelos júniores e juvenis, em que era o melhor marcador dos juvenis e dos júniores, mesmo assim não era titular na equipa do meu pai. Ele tinha aquele síndrome de que eu era filho dele e as pessoas não iam perceber, então começou a ser os pais dos meus colegas a exigirem que eu fosse titular e as coisas foram andando naturalmente. Mas o facto de não ser, portanto, estar a jogar bem, mas não ser titular, acho que isso, apesar de na altura parecer um bocado frustrante e na ótica de um jovem que tem fome de bola e quer jogar, mais à frente se calhar na carreira pode ter ajudado a gerir certas situações. Sem dúvida. Em que poderia querer jogar mas não jogou e se calhar ganhou maior capacidade de encaixe para esse tipo de situações. Acho que essa foi a lição que eu, pelo menos na minha ótica, foi a lição que eu retirei. Ou seja, o facto do meu pai já me estar a preparar para aquilo que eram adversidades, ou o treinador não preferir outro jogador, ou tu não estás bem fisicamente e jogar outro, ou às vezes mesmo quando tu és contratado, graças a Deus nunca aconteceu, mas tive colegas que foram contratados pelos presidentes e não por treinadores, ou seja, começa ali a haver aqueles problemas de não jogares por causa disso. Ou seja, ao fim e ao cabo, isso deu-me bagagem, porque quando eu chego aos séniores, e lembro no Barreirense, por exemplo,
eu não fui titular muitas vezes. Eu tive 2 jogos em que joguei, em que um fui titular e o outro entrei a suplente. E foram, curiosamente, esses 2 jogos que o Mr. António Caldas viu, na altura era treinado por José Rachão, e que depois deu a indicação a ele, que fizeram com que eu fosse para Braga. Ou seja, o facto de eu não ter jogado, acabei mais tarde por perceber aquilo que o meu pai também fazia. E isso ao longo da carreira. Houve, por exemplo, com o Mr. Josualdo Ferreira, e a história é curiosa. Eu estava para ir para o Braga, mas acabo no Porto. Pit stop no Porto. Pit stop no Porto, pode-se dizer assim. Eu estive a treinar e tudo, e estava tudo certo para ficar. Na altura, o que me fez mudar de ideias foi a chamada de Josualdo Ferreira. Ele tinha sido treinador do meu pai, o meu pai tinha estado muito bem com ele, tinha feito muitos golos. Ele falou comigo, disse que queria que eu fosse para Braga porque iria trabalhar com a equipa principal, iria ter mais a possibilidade, ou a via de acesso à primeira equipa e à primeira liga seria muito menos difícil. E eu olhar aquilo que era o crescimento do Braga na altura, que para mim já era... Já com António Salvador. Já com António Salvador, o primeiro ano, já era um passo gigante. Olhando para aquilo que era o Porto, não desvalorizando que não conseguisse lá chegar, mas obviamente fez mais sentido para mim a minha forma gradual da carreira. Ir para um Braga, se tivesse ido mais tarde para o Porto, iria. Mas se calhar ir para um Braga, um treinador que tinha treinado o meu pai, que me conhecia, que tinha andado comigo ao colo, né? E ir para uma equipa B e estar a trabalhar com a equipa principal iria-me permitir estar mais perto de realizar o sonho. Creio que marcou 21 golos logo nessa época da equipa B do Braga e estreia-se ainda em 2003-2004 na Primeira Liga do Porto. E é muito interessante. Contra o Porto? Foi contra o Porto. Sim, ia falar sobre isso. Sim, ia falar sobre isso. Mas antes disso, queria dizer que é muito interessante porque para um jovem, nós vemos também agora atualmente com tanta, e há muito fluxo internacional agora já de jogadores muito novos para fora. Exato. Que o Edinho tenha tido, e acredito que tenha sido bem aconselhado, de não querer dar um passo meio à perna, porque às vezes nós achamos, e nós não, que nunca cheguei, nunca tivemos talento para isso. Ninguém me convida, nem de perto nem de longe. Mas acredito que no caso do Edinho, houvesse aquela tentação de pensar, mas está aqui já o Porto à porta, mas pensou, o que eu preciso é de jogar. E às vezes isto falta muito, porque nestas idades, quando se transita para os séniores, o que é importante é jogar. Mais do que tudo, ficar parado é perder etapas, é queimar etapas. Exatamente. E efetivamente isso é muito interessante que tenha tomado essa decisão. Eu confesso, eu nunca tomei uma decisão sem falar com o meu pai ou sem falar com a minha mãe e com o meu empresário. Sabendo que, mesmo na altura estava com o Zé Caldeira, antes de mudar para a Gestifood, para o Jorge Mendes, a minha decisão era sempre com base naquilo que o meu pai dizia. Porque até ali, até eu chegar àquele patamar que eu queria, a Primeira Liga, estrear-me, as coisas tinham funcionado bem. Tudo aquilo que ele me tinha feito e aquilo que ele me dizia que era o plano da minha carreira funcionava. Então não havia maneira de eu me virar. Então o meu foco foi sempre, eu tenho as pessoas certas ao lado de mim, este é o plano que nós temos traçado, não vou desviar daquilo que é as minhas etapas seguras. Ou seja, mesmo acreditando que podia ter ficado no Porto, podia jogar no Porto, podia ter feito carreira no Porto, nunca duvidei que se tivesse que ir para o Porto, mas antes tivesse feito uma pit stop em Braga, isso iria acontecer. Sempre elevei as minhas expectativas, sempre sonhei sempre muito alto e aquilo que diferenciava era aquilo que eu ia conquistando até o patamar que eu queria chegar. Passo a passo. Passo a passo. E como é que era esse Braga? Esse Braga de transformação? Um Braga já com alguns ex-jogadores que passaram por clubes grandes. João Tomás, um deles Pena. Cândido Costa. Temos o Abel, o Nunes, que vai para a Espanha, que é uma figura que é muito desvalorizada cá, mas acho que não sei se não é o jogador português com mais jogos em Espanha. Sim. É uma figura. Não, é o Duda. É o Duda. Mas ele é a seguir. Mas o Nunes, sim. É ele a seguir. O Cezinho, o Vandinho, o Duda, Barroso, Artur Jorge. O Barroso, um histórico do King, Braga. Paulo Jorge. Ou seja, eu apanhei as grandes referências do Braga. E tive essa felicidade porque, a par daquilo que aconteceu com o Cândido, tive outras pessoas também, o Barroso, o próprio Artur Jorge, embora mais fechado, o King. Ou seja, era malta experiente, malta com peso, e naquela altura, um jovem, treinar com a equipa principal, havia sempre aquelas praxes e o respeito, mas a verdade é que eles foram-me sempre dando uma guia, foram-me dando, como é que eu vou dizer, detalhes naquilo que era o meu caminho para me afirmar na equipa principal.
Inclusive, dicas. Inclusive, lembro-me depois do jogo da Taça de Portugal, que nós estávamos a perder e faço 2 golos em Odivelas. Houve jogadores, o Ney, o Barroso, o Castanheira, disseram, o miúdo tem que treinar connosco, o miúdo é bom, tem que dar a oportunidade. O próprio Pena, ou seja, eu tive a felicidade de ter jogadores com estatuto que realmente lhe davam moral. Me puxavam, mas quando tinham que dar dura também davam, mas era para o meu crescimento. E eu sempre fui um chamado de sanguessuga, uma esponja daqueles conhecimentos. Uma esponja de conhecimentos. Fiz isso ao longo da carreira e é isso que eu tento passar para muitos dos jovens. Eu costumo dizer que muitos deles têm a sorte ou o azar de ter a mim que quero e me preocupo na evolução deles e a maneira como entro na cabeça ou tento entrar na cabeça deles é diferente porque os tempos são outros. Porque muitos deles, na minha altura, havia colegas meus que tinham várias botas e tinham que engraxar a bota dos outros. Era duro e tu não bufavas. Está bem, está. E hoje em dia não. Havia uma reverência sobre isso. Havia uma reverência, havia um respeito de tratamento. E praxes? Ui. A praxe é, se é que se podem contar. Isso que eu costumo dizer é mato. A minha, a primeira, e acho que depois também não houve muitas mais. Havia brincadeiras do Cândido, mas isso também, algumas não posso dizer aqui. Claro. Contar alguma. Mas tenho, obviamente, o estágio. A primeira vez que fui chamado, a gente ainda comia no Bom Jesus. E logo convocado, cheio da paleta, todo elegante, todo vaidoso. E o Arthur Jorge, o Kim, e o Paulo Jorge e o Barroso mandam-me sentar na mesa deles. Meu, sentar aqui connosco, senta aqui, que aqui é que estás bem. Estou ali, estou com os capitães, cheio de peito, de moral. E eu pensava, olhava para os outros, o único jovem, o Eduardo estava do outro lado, o único jovem aqui, estava cheio de peito. E comemos, tranquilo, brincaram comigo, tranquilo. E eu tinha o meu casaco para treino atrás da cadeira. Eu quando me levanto, nós levantamos para ir embora, eu meto as mãos, como estava um frio, sais do Bom Jesus, para ir depois para o hotel tens que ir para a rua. Um frio lá em cima e eu meto a mão às bolsas. Conforme meto a mão às bolsas já fiquei parado. Porque era pão moído, era mel, era uma mistura que eu só sei que eu fiquei, eu lembro-me do Arthur, está tudo bem? A cara dele, está tudo bem? Está um bocado de frio, né? Ele, pois, frio, já. E eles todos olharam, mas o que é que se passa? Estás muito tenso? Não, está tudo bem. E prazer-me forte. Fui saído, não disse uma palavra até chegar lá. Cheguei ao quarto, a tirar aquela porcaria, ria-me, o Cezinha gozava comigo, que nem um perdido, eles fizeram-te isso e não disseram nada. Eu, não disseste nada, eu vou dizer o quê? Tem que comer calado. Nunca mais sentavas lá. Não, mas a verdade é que eles estavam a fazer provas e gravaram-me até ao final e ver a minha reação e eu nazi a tirar aquilo, vou fazer isso, Cezinha com eles feito. Cúmplice. Claro. Era assim. E fala-se muito da história do Cândido das botas, daquilo que ele era o palhaço no bom sentido, só no bom sentido, como é lógico, dentro do balneário. Nós temos uma admiração muito grande por ele. O Edinho que jogou com ele pode-nos dar só assim um cheirinho daquilo que era o Cândido, que hoje todos conhecemos, mas que com 20 e tal ainda só o conhecíamos como jogador. Este é o Cândido que nós vemos, é o Cândido no balneário. Se calhar mais sem filtro no balneário, porque há coisas que ficam no balneário, mas é esta pessoa que nós vemos. É a alegria, é a brincadeira, é a diversão, é a energia que todo aquele que tive no grupo. Ele no Braga começa muito bem, depois a fase não estava tão boa, mas sempre foi uma pessoa que sempre olhou para os jovens. E a mim marcou-me porque naquela altura eu tinha acabado de chegar do Barreirense, tinha a minha botinha que eu é que tratava dela, eu é que cuidava dela, engraxava, toda limpinha, e olhava para o Cândido que eu já conhecia da formação, ia ver jogos dele da seleção, lá em Amor e tudo mais, e o meu pai era grande fã do Cândido, gostava mesmo, dizia, este gajo é fora de série. Luís Henrique em português. Adorava mesmo o Cândido. Então foi uma pessoa que eu sempre segui com muita atenção, e depois o facto de ele já estar num patamar, quando chego à Braga, equipe principal, obviamente ele que me dá aquelas chuteiras fico sentido. Ele disse, amigo, toma lá estas chuteiras, pá.
estás aí com essas cansadas. Já jogador do Braga, para teres calçota. Eu tinha contra da Nike, toma aí, pá, e as botas novas. Pá, e depois a vida é isto, é gratidão, é o respeito, tu tens a oportunidade de também ajudar quem te ajudou, não é? E eu fui seguindo sempre ele, perdemos o contacto, mas eu fui sempre seguindo ele e ele nem se apercebia. Até que já numa altura que ele estava em São João de Ver, eu vejo-o nas redes sociais, num jogo, ele até estava a brincar com o caso das botas, tem estas botas aqui, cansadas e tal, e eu disse, pá, vou levantar para as botas. Eu estava numa fase que tinha contrato da Nike, pronto, recebia vários pares de botas, e quis retribuir também aquele gesto que ele tinha feito, mas acima de tudo aquilo foi uma retribuição da gratidão, não só pelas botas, mas aquilo que ele era para nós jovens. Eu e o Eduardo, principalmente fomos os primeiros a subir, era uma pessoa sempre atenta a nós, dava-nos conselhos, dava-nos moral, e levava-nos, dizia, pá, tens de chegar lá, acredita, trabalha, estás bem, não estás bem, faz isto. Ou seja, era uma pessoa que tinha esse cuidado. E obviamente marcou-me bastante, e depois quando chego no canal foi a mesma coisa. É um Cândido já num patamar acima, faz assim, faz assado, tu és assim, tu és assado. Ou seja, acabou por ser um laço de irmandade que foi criado do futebol e que hoje está recuperado através do Canal 11, como referia. Ou seja, tem voltaram a ter um contacto quase permanente. Sim. E se calhar avançávamos Queres dizer mais uma pergunta? Não, só em relação ao Braga, sei que o Rui Águas também foi uma pessoa muito importante. O Edinho vai viver para um ambiente novo, é um jovem, e eu sei que ele foi viver perto de si, não sei se no mesmo prédio. Porta com porta. Exato. Porta com porta. Como é que foi ter o Rui Águas ali? Pá, muito bom, porque e às vezes não falo tanto no Rui, mas o Rui foi talvez das pessoas mais importantes até. Ele e a sua esposa, o Leonor, e os filhos, o Martim Águas e a Mariana. Que hoje é jornalista. Exato. Foram a minha família em Braga. Eu comia muitas vezes com eles, convidavam-me para passear, ou seja, para além do convívio que eu tinha no clube, e para além do ponta de lança que foi, que ele dava muitos conselhos, eu tinha o privilégio de em casa também beber daquela sabedoria toda. Então são pessoas que até hoje falamos e faço questão que estejam sempre parte da vida, porque foram pessoas muito importantes no meu começo. Okay. Depois a vida prosseguiu, passou por Gil Vicente, Passos de Ferreira, mas não foi aí que o Edinho mais brilhou, creio eu. Acho que depois conhece o Vitória. É verdade. Que eu atrevo-me a dizer que é o seu segundo grande amor, a seguir ao Braga. Sim. E tem aquela caminhada histórica que também volta a estar com o Eduardo na baliza. Sim. E vencem a Taça da Liga. Como é que foi esse ano? Como é que foi a relação com o Mr. Carvalhal? Fala-nos um bocadinho sobre isso, por favor. Olha, eu vinha de empréstimos ao Passos Ferreira e ao Gil. O Gil, quando vou para o Gil, tenho a infelicidade do Gil, por causa daquele caso de Mateus, perdão. No Passos, as coisas não correram tão bem, mas bebi muita sabedoria do Zé Mota. Zé Mota foi um treinador que me deu muito na cabeça. Mas bem, não de duras, daquilo que era a exigência do futebol. Pedagógico. Muito pedagógico, muito... é aquele treinador mais rígido, mas para o crescimento, em termos de pessoa. Ele comigo teve esse papel, ou seja, era mais aquele professor, mentor, digamos assim, mais um mentor, pá, faz assim, faz assim, deixa mais rígido aqui, deixa mais rigoroso ali, e isso ajudou-me bastante para o facto é que quando eu chego ao Vitória, eu estou num patamar diferente a nível pessoal. A nível desportivo, se calhar as coisas não correram, mas a nível pessoal estava muito mais forte e preparado. Mais adulto? Muito mais adulto. Muito mais adulto. E essa experiência no Gil e no Passos fez-me crescer. E eu, quando chego, através do Carlos Carvalhal, que era um treinador que me conhecia, de Braga, com o Eduardo, que eu conhecia, que tinha subido comigo, Bruno Gama, Mateus. Exato. Ou seja, criou ali uma ligação forte. Voltar ao Vitória, anos depois de eu ter feito a formação, com o meu pai ali comigo na apresentação, fui bem recebido. Ou seja, eu abracei aquilo como ponto de viragem na minha carreira. E era uma fase importante porque eu terminava no final do ano o contrato com o Braga. Foi o último ano de contrato. Braga queria renovar. Eu já estava a ser falado para fora. Bordeaux. Exatamente. E tinha já algumas sondagens. Então resolvi não renovar. Até porque achava que naquela altura podia ter tido, principalmente depois do Gil Vicente, que faço muitos golos,
achava que podia ter tido uma oportunidade na equipa principal do Braga. Então decidimos, eu e o meu pai, que... Mas ficou magoado ou foi uma decisão amigável? Não, foi amigável, foi uma decisão, até porque consegue-se ver a ligação que eu tenho para Braga, foi uma decisão que eu tomei no sentido de achar, até porque aquilo que era mais a opinião do Míster, o José Ferreira na altura, não ia de acordo com aquilo que era o meu rendimento e os resultados. Eu achava pelo aquilo, os rendimentos e os resultados que eu estava a ter, que mereciam uma aposta. Ele não achava aquilo, então não fazia sentido para mim, tendo o José de 2, 3 anos de contrato, eu estar no Braga se não ia ser a aposta dele. Então resolvi, sim, traçar um plano de 2 anos, a conseguir melhores resultados e ir para fora. Acabou por acontecer em uma época, foi uma época estrondosa, onde, lá está, não fui sempre titular, e na altura até o Carlos Carvalhão dizia que eu era arma secreta, mas o tal facto, aquela sabedoria, aquele conhecimento, aquela experiência que eu tinha vivenciado mais jovem, acabou por dar essa possibilidade de eu entrar a fazer golos, não estar preocupado se era titular, se não era. Foquei-me só em golos, o rendimento, ajudar a equipa, e no final da época, no meio da época, em janeiro, vem o EK. Exatamente. E aí começa a primeira experiência internacional, chega à Grécia. É curioso que o Edinho, dois dos, não digo que Portugal e Espanha não o sejam, mas a par do Brasil, talvez na Europa, Grécia e Turquia seja onde os adeptos são mais fervorosos. Exato. Eu lembro do Edinho contar que conheceu, consigo sempre foi tudo mais ou menos tranquilo, mas que os jogadores como o Djebur tiveram problemas de ameaças, essas coisas todas. Sim. Como é que foi chegar a uma realidade como a Grécia na altura, que eu acho que ainda era menos desenvolvida do que é agora? Sim. E como é que foi para um jovem, que ainda era relativamente miúdo, chegar a esse campeonato e triunfar? Vou dizer que eu tive a felicidade de, primeiro, ter um dos meus irmãos do futebol, que é o Geraldo, foi um dos responsáveis pela minha ida para lá. Já tinha estado no Passos com o Geraldo. Exatamente. Ele falou com o Serra Ferrer e disse que tinha uma pessoa que poderia dar carta, estava a fazer gol, eles observaram. Mas depois teve a felicidade de já conhecer alguns brasileiros, tive a oportunidade de conhecer o Rivaldo lá, o Edson Ratinho, mas já conhecia o Moreto, já conhecia... Como é que é o Rivaldo? O Rivaldo é vinho do Tapipa, calmo, sereno, não liga para marcas, não liga para nada, muito alargado. A sua Mizuno. A sua Mizuno. Para terem noção, o Rivaldo tinha um contrato vitalício com a Puma. Ele só andava num Smart dourado da Puma. Tinha tudo a Puma, mas o Rivaldo... Epá, eu vou contar isto. Nós uma vez combinámos, logo quando cheguei, jogámos futebol. E o Rivaldo ainda não tinha chegado. E o Geraldo dizia, tu vais ver quando o Rivaldo é largado, vem aí, pá, vai chegar atrasado, mal poucas horas, vais ver como é que ele chega, largado. Pá, eu estava à espera do Rivaldo, aquela estrela do mundo. Pá, ele chega no smartzinho, chinelozinho da Havaiana, uma manga cava largada, depois um saco de plástico, assim, cheio de cenário, com um saco de plástico e as coisas lá dentro. Pá, eu dizia assim, este gajo que está aqui, que já ganhou tudo, tem contrato vitalício com a Puma, pode vir com uma mala, com uma mochila e vem de saco de plástico. Para tu veres o tamanho. Não é nada importa para ele, é desprendido mesmo. Quer estar feliz, ter saúde. E vemos ainda hoje, vês a forma física que ele está, é absurdo. Manteve sempre. Mas foi isso, foi chegar, ver um grupo, e eu tive a felicidade que eu ia dizer, do Manu ter um problema com o treinador. O Serra Ferrer sai e entra o Iorgos Donos. E o Iorgos Donos foi um ex-colega do Manu, que eles tinham problemas, e o Iorgos Donos afasta o Manu. E quando me veio-me perguntar, perguntam-me se eu jogava a extremo. Se eu já tinha jogado a extremo. Claro, nunca na vida tinha jogado a extremo. Claro, já joguei. E depois ele disse, pá, então, como estás com ritmo, vais jogar no sábado. E eu já preparar-me. Lembro naquela de falar com o Rivaldo. Nunca joguei na ala, pá, um gajo quer estar lá dentro. Pá, vocês vão ter que me ajudar. Ele, só desmarca. Só tem que desmarcar. Defender, obriga ele a defender, a pensar antes em ti. Defender só até aqui, zona no meio campo, não tem que mais chamar. Lá à frente, só vai no gol. Faz só desmarcação que a bola aparece. E é verdade. Eu pressionava, os primeiros 2, 3 vezes que eu tocava a bola no início do jogo, eu só queria a bola na frente. Para a defesa perceber logo, este gajo é muito profundidade. Então já quando vinha receber no pé, sem pressão, era o toque e vai buscar na frente.
Já era Exato. fácil. E era desmarcar porque eu sabia que a bola vinha incrível do rival. Pois. Bem teleguiada. Tem um rival ao lado. Exato. Torna-se tudo mais É vindo fácil. da Trapipa, lá está. Mesmo. E depois volta, há bocado falava que não quis renovar com o Braga, porque o professor João estava lá, mas acaba por o reencontrar logo a seguir, porque depois vai para Málaga e o professor João está lá. Foi fácil essa adaptação? Foi ele que o quis, ligou-lhe? Não, aliás, ele ligou-me, ele, o Nuno, na altura, quando foram, como é que era a Do cidade, Espírito onde iam ficar, ou seja, houve todo um processo. Só que o Málaga, na altura, começava um período de remodelação, queria mais. E eu já estava cimentado, mas o professor queria escolher outros jogadores e veio aquela... Eu até aos dias de hoje não percebo, sinceramente, o porquê de não ter tido mais oportunidade que ele. É um treinador que me lança na Primeira Liga, sem dúvida, e estarei sempre grato a isso, mas ficou sempre Um amargo de boca? um amargo por perceber o porquê, porque nos meus melhores momentos, tanto no Málaga como quando volto a segunda vez para Braga, nunca me ter dado a oportunidade de continuidade. Então ficou sempre esse amargo. Ele, quando chega, a minha vida no Málaga começa a transformar-se depois disso. Pellegrini, quando chega, que é um senhor que não contava comigo, mas Muito frontal, não é? muito frontal, muito direto, nunca me tratou de maneira diferente. E eu, quando vou de pré-época, mudo-lhe completamente a cabeça. Não fui de férias, preparei-me para aquela oportunidade. Sabia que se eu estivesse muito bem, não era estar o bem, mas estar muito bem na pré-época, independente de ter o Nisso Arroio, Júlio Batista ou Salomão Rondon, eu iria ter a minha chance. E a verdade é que o Nisso Arroio lesiona-se, Júlio Batista lesiona-se, estava eu e o Rondon só. Aparece E eu acabo por jogar a pré-época, faço uma pré-época fantástica, cheio de golos na Holanda, e quando volto ele queria ficar comigo. Só que aquilo que me fez vir emprestado para a Académica foi o facto de, quando os outros recuperassem, teriam que jogar. Mas aquilo que era provar que eu tinha a capacidade e que tinha mudado a ideia dele, O Edinho provou. eu provei. Que ele disse, pá, a decisão é tua, eu quero que tu fiques, lutas pelo teu lugar, já me provaste, tens valor para estar aqui. E a decisão foi minha. Quando o Pedro Emanuel me ligou, nem pensei duas vezes, porque não só sentia que podia ser útil e jogar, e estava numa altura de seleção, era muito importante para mim estar a jogar, e era um projeto aliciante, vendo a equipa que nós tínhamos na Académica. Antes de irmos a essa grande conquista da Taça de Portugal contra o Sporting, Gol de Marinho em 2012, estamos aqui mais ou menos na altura em que começou a aparecer a seleção. 2009, creio eu. Já tinha no EK. Exatamente, em 2009. O Edinho, segundo a Prey, tem 6 jogos pela seleção. E nós temos aqui uma dúvida. Aqui um fact-check. É um fact-check se são 2, se são 3, porque o 00 diz que são 2. E a Porque Federação- muita gente não dá aquele gol da África do Sul. E queríamos mostrar o lance que já agora consegui. recordar, porque é sempre muito bom recordar. É a sua estreia na seleção contra a África do Sul. Exatamente. Marca na estreia. Aquilo qual é o estádio? Parecia Chaves? Não sei. Quando vi o Não, vídeo. foi na Suíça. Foi fora? Foi na fora. Suíça. Aqui o Suíça. nosso técnico está ali com. O Cristiano está no banco Tá aqui. nesse jogo Aqui. e depois entra. Exato. Há o Bruno Alves que faz o primeiro gol. de cabeça, ao Exatamente. segundo poste. Exato, isto está aqui alto, não Aí convém. está. E depois há este E depois segundo há lance que Isto foi o Edinho para nós que tocou na claramente bola. que é gol do Edinho. Então vamos ter que dizer aqui E ao mesmo 0-0. há uma entrevista do árbitro até a referir isso, porque depois aquilo gerou um certo burburinho e ele acaba por admitir, porque eu toco por baixo do pé dele. Exato. Toco antes por baixo do pé. Na repetição Assim. dá a ideia, sim. E Há uma repetição em que parece. Exatamente. Aqui, que é aquele assim por A baixo. encostar. Ele fica parado à espera e eu encosto. Portanto, 0-0, vamos ter que retificar. Estava com o número 13, é curioso, na estreia. Está alguma relação com o Eusébio? Nesse Número momento? de Eusébio. Na altura todos os jogadores tinham números, era o número que estava disponível. Eu podia. Miguel talvez não tivesse nessa Não convocatória, que era o 13 Não estava. habitualmente. Não estava, e era o que estava disponível e eu, obviamente, escolhi e Número pedi a 13. benção do rei. Que ainda era vivo, felizmente, nessa Exatamente. altura. Estava-me a falar há bocadinho dos tempos da Académica. Acho que é um ano memorável. Pois a Académica chegou onde chegou neste momento, infelizmente. É um histórico. Relação com Pedro Emanuel, Fantástica. craque. Craque mesmo. Foi um treinador que lá está, depois de vir, naquela altura que vim do Málaga, aquilo, ter tomado a decisão de vir embora para ir como empréstimo doeu bastante, porque eu sinto que tinha tido a oportunidade de fazer mais e melhor,
e venho com confiança em baixo. E o Pedro Emanuel foi muito importante nessa altura, porque deu-me uma injeção de motivação que transforma, até que me faz depois ficar o ano seguinte outra vez. Ele pegou em mim, falou comigo, disse que isso é importante, aquilo que era a minha experiência, aquilo que era o meu peso, podíamos conquistar coisas boas, e foi sempre um treinador interventivo, treinador a dar-me todas as condições, eles e os seus adjuntos, o João Brandão, que hoje em dia está com o Luís Castro, o Mica, que está com ele lá agora no clube na Arábia Saudita, ou seja, era um grupo muito forte, muito unido e que preocupava-se naquilo que era o melhor para os jogadores exercerem a sua função, ou seja, de vídeos, preparação de jogos, mentalidade. E uma equipa também que misturava a Sim. experiência Sim. da académica com jovens a aparecer, como o Cédric. Cédric, como o Adrien, que é muito rápido. Éder. Exato, Cédric, Adrien, o Éder, acaba por si para o Braga nessa altura. Tínhamos o Diogo Melo, que já tinha muitos anos, O Viana Moraes, também. Ricardo Nunes, o Ricardo guarda-redes. Nunes, exatamente. Ou seja, o Marinho, o Diogo Valente, PZ, ou seja, tínhamos uma equipa muito experiente, muito jovem também, com muitos jovens, mas acima de tudo com muita vontade. E um treinador ambicioso, com fome de ganhar, Escola do Porto, com aquela mística, e ele incutiu-nos essa vontade de vencer, e que realmente, às vezes, quando o Cândido falava do Mourinho, que quando fala e parece que a gente entrava num filme, o Pedro também era muito assim, o Pedro e o Sérgio. Ou seja, o discurso dele mexia connosco. E a família. Enquanto o Pedro Emanuel era mais naquilo do pessoal, do coração, o Sérgio já era muito daquela de viram que eles falaram de vocês, eles não acreditam em vocês, percebam qual é a mensagem que está a ser passada, ou seja, havia um espicaçar e aquilo entrava Ou seja, ganhar contra alguém. Exatamente. Ou seja, eram táticas diferentes, mas iam em contra do mesmo. Muito bem. Nós saltámos aqui, vou só voltar atrás porque ainda foi ao PAOK. Sim. Voltou à Grécia. Exatamente. Voltou à Grécia e apanhou o Sérgio Conceição. Exatamente. Como é que foi apanhar Sérgio Conceição numa fase da carreira? Também. O Fernando Santos, sim. Aliás, essa foi a fase de transição do Sérgio, de diretor desportivo de jogador para diretor desportivo. Diferente como treinador, mesma exigência, mas muito diferente. Tínhamos responsabilidades diferentes, ele era mais da contratação, falava com os jogadores, dava moral, mas como treinador é totalmente diferente. Mas foi um bom ano. Fala-me só do Sérgio, há uma história que o autocarro tiveram 2 horas e tal dentro do autocarro e ele manda uma lata e depois aquilo... Não, aquilo foi no estádio. Foi no estádio que ele tirou a lata para cima e queria subir as redes. E depois para sair ali na Grécia era complicado. Se houvesse ali confusão, tu passeias do estádio era 1, 2 ou 3 horas. Era impressionante. Tanto um PAOK, a EK, Olympiacos ou a EK Panathinaikos, Deus me livre. Pois. Não dá para sair. São mais de Atenas do que Salónica, certo? É diferente. Atenas, muito maior, é capital. Mas Salónica é muito bonito. Muito bonito. Gostei muito de Salónica. Muito mesmo. É diferente. E também, voltando aqui ao Málaga, mas é uma pergunta, não é sobre a sua estadia lá, mas é sobre... Porque aí está numa era do futebol em que surgem os investidores. E o Málaga tem o Sheikh Al-Thani, que compra o Málaga, mas que passado 4 anos, em 2014, deixa o clube portanto, nas mãos de sabe-se lá quem. Missão de gestão. Ou seja, um clube que vai aos quartos de final da Champions. As meias finais da Champions. E que depois, do nada, perde ali aquela base. O que é que, de uma forma geral, pensa destes investidores que, portanto, vêm e depois deixam os clubes na mão de... Assim, eu posso falar com legitimidade desta questão porque eu soube o que se passou e estive lá presente. O Sheikh Al-Thani não foi um vilão nesta história toda e deixou de investir. Ou seja, ele gastou muito dinheiro. Aquilo que é o Málaga hoje... toda a sua academia, toda a visão, aquilo que é as condições que o Málaga tem, é uma visão que começou com o Al-Thani. O Al-Thani é que começou a construir este centro de estágio, começou a pôr o Málaga num patamar de exigência mais elevado. Agora, aquilo que ele tinha como exigência, aquilo que ele pretendia, lembro-me que ele queria que houvesse um lago, que ele pudesse entrar dentro da cidade para estacionar o barco dele ao lado do estádio. Ou seja, nós sabemos que eles têm tipo... uma mentalidade, uma imaginação e
como têm dinheiro, podem fazer tudo. E, óbvio, há regras, há leis que não permitem. E aquilo entrou em choque com o Ayuntamento, com a Câmara de lá, e que levou a ele a desistir de querer voltar a investir. Mas então ele queria deixar a obra feita. Queria deixar a obra feita, sempre fez o melhor pelo clube. Agora, obviamente, depois dele sair, o clube teve outros presidentes, teve outra comissão de gestão, mas aquilo não foi bem gerido. A verdade é que é essa, porque o clube estava nas meias final das Champions, houve muito dinheiro a entrar. Sim. Ou seja, as escolhas que foram feitas que foram mal. A direção, a estrutura que entrou é que teve um projeto. Agora, é mais fácil acusar um investidor que meteu mais de 100 milhões e de repente foi-se embora. É mais fácil chutar para eles. Eu não queria saber mesmo, é só opinião. Exato. Porque então, isto é não, isto é o que é passado lá, lá por eles. Okay. Eles passam muita ideia que Altani deixou na miséria, o Altani desistiu do clube. Não. O clube foi às meias finais, houve investimento, havia dinheiro. Agora, se formos a ver aquilo que era a estrutura, qual foi o planeamento, aquilo que foi feito, aí se calhar já vemos que não foi o Altani, afinal. Sim. Não é? E é isso que muita gente lá não sabe. Mas não é essa a ideia que transparece. Exatamente. Infelizmente, porque é um grande clube e parece-me que esta comissão de gestão que está agora está a querer ir por um caminho certo. Para já foram buscar alguns. Acho que fez o maior erro ter rescindido com o Duda. Aliás, isso vai dar um problema muito grande, porque o Duda tinha um contrato vitalício com o clube. Mais jogos pelo clube, mais títulos pelo clube, uma lenda no clube. Houve ali um despedimento que me parece mal, porque se há alguém que conhece aquele clube como ninguém é o Duda. E ele foi com 17 anos para lá. Portanto, acho que essa fase foi muito mal, mas começa agora também a optar por outros jogadores, outros capitães, e estão inseridos na estrutura. Vamos ver se consegue vir a recuperar. Diga uma coisa, continua-me a ouvir bem, que eu acho que houve aqui uma... Tá bom. Ok, perfeito. Vamos prosseguir na carreira do Mágico Edinho. Uma grande viagem, está a ser. Muito prazerosa. Há bocado gostava que falasse um bocadinho mais da seleção, que só falámos do tal golo claramente marcado pelo Edinho. Gostava que falasse um bocadinho mais dos outros 5 jogos, como é que foi essa... Ou seja, os jogos faz mais com Carlos Queiroz, depois só em 2014 que faz... que fica célebre por aquela acrobacia do Edinho, falámos ontem. Já com o Fernando Santos, que também o treinou no PAOK. Gostava de falar um bocadinho também dessa seleção, que eu acho que infelizmente para o Edinho jogou muito menos do que deveria e apanha talvez a pior fase da seleção dos últimos 20 anos. Transição de gerações. Fase do professor Carlos Queiroz. Pode-nos falar um bocadinho disso, também apanha o início da liderança do Cristiano. Fala-nos um bocadinho também dessa fase, por favor. Olha, eu acabo por chegar e confesso que havia muita dúvida daquilo que era a oportunidade de Edinho. Acabo por ter a felicidade, através do Agostinho Oliveira, que vai ver os meus jogos à Grécia. Na altura não viam jogos na Grécia. A verdade é que eu cheguei e criei um impacto muito grande. E há uma coisa muito boa, tanto na Grécia e na Turquia, é que se as coisas começam a correr bem, eles têm, em termos de imagem, de comunicação, um poder muito forte. Para terem uma noção, nós tínhamos 15 revistas no ECAP. O clube tinha 15 revistas. E uma das nossas rotinas era constantemente falar daquilo no nosso dia-a-dia. Às vezes aborrecia porque eu tinha 2, 3 dias seguidos, eles estavam na minha casa, tinham de manhã, eu tinha que acordar e tirar fotos. Pá, mesmo uma também coisa... Há muitos jornais diários, não é? Muitos jornais diários, ou seja... A tua imagem do atleta às vezes era desgastante, mas vendia muito bem, para o bom e para o mau. E a verdade é que ter esse impacto chamou a atenção do Agostinho Oliveira, que acabou por viver os meus jogos. E na altura lembro-me que havia dúvidas se o Edinho era uma solução, se não era, porque ninguém conhecia tão bem ainda. Mas há um acreditar por parte de Carlos Queiroz e do Agostinho Oliveira que me leva a ser chamado. E eu, quando chego, encontro um grupo já formado, com algumas lendas ainda, Simão Sabrosa, Paulo Ferreira, Miguel, Lee Edson, também apanhou Lee Edson, Postiga, ou seja, o Nuno Gomes, ou seja, o Nuno vai acabar. Exatamente, ou seja, acabo por encontrar um grupo ali em transição, mas que me acolhe muito bem e dá uma possibilidade também de me integrar bem. Mas obviamente para mim, como ponta, foi uma fase em que
não tive tantas oportunidades, é verdade. Fui muitas vezes convocado. E a verdade, as convocatórias, lá está, tu és internacional quando entras. Exatamente. Seja um minuto, seja Eu podia 90. ter tido muito mais, 30 e tal. Eu fui muitas vezes, fiquei muitas vezes fora. Sim. Agora, tive a felicidade das vezes que entrei ou que joguei que ter marcado. Fez 3 Não é? golos em 6 Exatamente. jogos. Pá, foi muito bom. Tem mágoa de não ter estado na África do Sul em 2010, tendo em conta a concorrência, com todo o respeito Não. por ela, obviamente, mas o Edinho também tinha valências. Não, a Sim. mágoa que eu tenho na África do Sul não, porque eu lesiono-me na Grécia. Ok. Porque acredito que aí pudesse ter sido chamado. Eu lesiono no metatarso, serviço para o OC e acabo por perder a época. E há uma lesão do Nani? Não, Simão? Que é Simão ou Simão. ou não, o Nani Nani vai Ruben Amorim. ou- E vai Ruben Amorim. Exato. Aí eu acredito que eu tivesse a oportunidade. Verdade. A mágoa tenho sim, e acho que foi injusto o Paulo Bento, foi para o Mundial do Brasil. Foi a minha melhor época. Foi um ano que me preparei quando cheguei à Turquia. Em 11 jogos tinha 15 golos. É o ano com mais golos da carreira. Exatamente. Exatamente. E estive à frente do Galmeida, estava à frente do Postiga, estava à frente, só não estava à frente do Lietzen. Ou seja, foi uma época O abismal. Lietzen que não vai, Que não vai. Que vai o Éder. E vai o Éder. E Ou seja, foi uma época que não tinha como. E eu acho que o Paulo Bento só me chamou àquele jogo do Camarões por descartes com consciência. Eu estava a fazer muito golos, tinha que ser chamado na comunicação A social, pressão da imprensa. perguntava o porquê de eu não ser chamado. E a verdade, acabo por entrar pouco tempo, mas mesmo Um assim impacto. faço golo e acaba por atrair aqui um bocado aquilo que se queria na altura, a escolha, a chamada do Edinho ou não. Mas a verdade é que não me leva e aí sim tive mágoa. E até digo mais, porque esse Mundial é muito interessante, porque é quando Henrique Jones é despedido da Exato. Seleção Nacional, precisamente, e o Éder Postiga é um deles, é um dos jogadores que não ia nas condições físicas a 100%. Ideais. Houve esse exemplo, os três guarda-redes jogam, acho que é a primeira, Sim. é a única Joga vez que a aberto. seleção tem os três guarda-redes a jogar. O Ronaldo vai lesionado também. Sai, tem aquela lesão ao fim da final de Lisboa. Sim. Exato. Ou seja, ainda deve ser mais frustrante ver Foi- também que foi esse Mundial. Foi porque houve uma preparação, houve um planeamento, houve um esforço, houve um sacrifício. E quando tu fazes tudo e as coisas não correm bem, é uma coisa, mas quando tu fazes tudo, dedicas, sacrificas e tens os resultados e não és selecionado porque as pessoas não querem, aí dói muito. Alguma vez perguntou a Paulo Bento diretamente? Nunca tive essa oportunidade, mas também não faria. Sim. Não faria porque acho que foi uma decisão, pelo menos eu penso, consciente da parte dele. Fez a escolha achando que os outros eram a melhor. É a escolha de Sim. qualquer cartinha técnico. Agora, eu, no meu ponto de vista, também tenho direito de achar que Claro. foi injusto. Claro. Só isso. E mesmo agora atual, e não é um tema muito atual, até na última convocatória da seleção, em que se pôs em causa o rendimento ou versus a estabilidade Claro. da convocatória. Claro. E temos o caso de João Félix, o Cancelo, que não tem jogado, mas o selecionador preferiu convocá-los. Eu acho para... que aí há uma questão grupo. Sim, é mas- uma questão de eu acho que fechamos foi o nosso isso, agora- grupo e não... Sim. Mas acaba por ir Que é ao um caminho encontro. perigoso, não é? Até porque acaba por ir ao encontro daquilo que foi o meu caso. Não é? Ou seja, nós todos... Mas É o Éder, muito mais acho que o fácil. Éder tinha menos internacionalizações Tinha. ainda assim que o Edinho, Tinha. portanto não, Tinha. não justifica. Agora, eu acho que acima de tudo acaba por pesar naquilo que é a preparação do atleta. Porque, ou seja, todos os jogadores trabalham, e principalmente, podemos dar exemplo, Nuno Santos, Pote, Bruma, Sim. são jogadores que estão, Paulinho, que estão num grande momento de forma. Há um planeamento, há um objetivo, há um sacrifício, não é? Quando tu estás em pé de igualdade com todos e as escolhas acontecem, é mais fácil de engolir. É mais fácil dizer, pá, pronto, são escolhas. É o que é. Agora, quando é questões assim, mesmo sendo através do grupo, cria sempre desconforto e começa o tal burburinho que depois acaba por, Acha que é por isso que João influenciar. Mário e Rafa abdicam da seleção? não falando por ele, mas na minha opinião, e é a minha opinião sincera, Claro. acredito que sim. Sim, e eu acho Acredito que tenha pesado isso mesmo. Os jogadores também estão em grande forma há vários anos. que o Roberto Martínez disse que observa 83 jogadores, mas a mensagem que passa, e isto para os jogadores que não são convocados, é até pode estar a fazer um brilharete, Claro. que eu prefiro a estabilidade do grupo. E o que me faz menos sentido até é que agora convocam-se ainda mais jogadores. Exato. Ou seja, Ainda há mais oportunidades. ou seja, haveria oportunidade até para o ver em treino, para motivar o jogador. Olha, tu estás aqui, estás debaixo do meu olho, eu já Claro. te conheci.
E por isso é que eu acho que esta gestão pode ser desmotivadora para os próprios jogadores. E o Edinho estava a dizer, há planeamento. Claro. E este planeamento sai frustrado. Claro. Porque é que eu digo, quando estamos todos em pé de igualdade, quando é a escolha, não dói tanto. Sim, sim. Pá, é uma mera escolha, acho que este oferece outro tipo de requisitos, outro tipo de soluções. Agora, quando é assim, há uma frustração. Claro. E depois leva os jogadores a tomarem decisão, como o Rafa. Para que é que eu vou? Se eu estou num grande momento, chego lá num jogo, vou sacrificar aquilo que é, se calhar, o meu descanso, em prol daquilo melhor para o clube, a minha família. Sim. Se calhar não vale a pena. Depois, campeão da Europa, vou andar na mesma situação, não, vamos focar só no clube. Para jogar 3 minutos numa sim. E é legítimo. É legítimo. Dá-lhe coto. Avança. Avança. Podemos avançar para a Turquia. Vamos para a Turquia. Tem 3 épocas na Turquia. E há ali uma personagem curiosa que apanha, que é o Drente. Que eu também sei que tem histórias engraçadas. É porque é um jogador muito irreverente, conhecido de todos. Era um jogador que esteve no Real Madrid, prometeu bastante. É um grande maluco. Estamos aqui para ouvir. O Drente, quando chegou, pronto, já vinha com fama, né? De noitadas, de temperamento difícil, mas a verdade é que ele chegou bem. Agora, a primeira folga que nós tivemos, fomos todos para Istambul. Quando voltámos na segunda-feira, o Drente não voltou passado uma semana. E eu lembro-me que um dos colegas perguntou: perdeste o avião? E ele disse: não, perdi mesmo a vontade de vir. Nunca pensei que Istambul fosse assim. Cada vez que eu venho para, que a gente vivia em Kayseri, era perto da Capadócia, era uma cidade muito tradicional. Não se passava muito. É uma cidade ativa, mas não se passava nada. E para quem gosta de ambiente, cidade grande, para o Drente era complicado. Então o Drente dizia que quando olhava para o bilhete do avião, mesmo sabendo que já tinha pago, olhava para o bilhete do avião e dizia: não posso, não vou aguentar. Mas ele falava aquilo, quando chegava lá, ele dizia: Eri, que carajo estou aqui. Se vai treinar, passa 2 dias e isso passa. Não, amigo, isto é muito malo. Mas era muito engraçado, porque ele falava, a gente ria-se pesado com ele. Mas depois tem outra história com ele, que essa vocês vão gostar. Nós vamos jogar um jogo em que o Drente só queria fintar. Estava naqueles dias que depois as coisas não estavam a sair, queria dar cueca e depois queria fintar fintava 2, e as coisas não saíam. Depois ele era teimoso. O homem não dizia nada, nós tínhamos um treinador que não dizia nada, mas quando chegava o intervalo, minha nossa. Nós vamos para um balneário e ele diz: Dante, não sabes que os teus companheiros também jogam? Estás aqui, fintas 1, fintas 2, fintas 3, belos pés. Obrigado. Para pisar uva, pá. Está como a fazer bola aos outros, pá. O Drente virou-se: ok, missa. Conhece o Real Madrid? Sim. Já jogou no Real Madrid? Não. Já treinou no Real Madrid? Não. Então não venha falar de futebol, pá. Eu disse: tens razão. Virou-se ele: tens razão. Mas aqui vais fazer o que eu quero. Ele: vamos ver. Mas a verdade é que, primeiro lance que ele entrou, há um livro entre o meio campo e a baliza, e ele mete-lhe o golo. Vai à direita e ele ao missa. Vês? A magia aparece quando tem que aparecer. Para o missa e abraçar e tal. Porque ele tinha de resmungão, e é aquele resmungão, pode ser tipo Otávio, né? Mas também tinha de reconhecer que teve mal e rapidamente pedia desculpa e abraçava. Com o jeito dele, o mister sabia que passava. O mister, nós depois percebemos que ele fazia aquilo para puxar por ele, para lhe espicaçar. Para incentivar a fazer exatamente. Mas foi uma pessoa que era engraçado. Só que depois daí a gente, quando ia para Istambul, dizia: olha, vamos, mas é para voltar. Mas ele, um ano inteiro que estive com ele, nós tínhamos 2 dias de folga, o Drente tinha sempre 4. Mas ele depois começou a prometer ao mister assistência, 2 assistências ou 1 golo. E o mister dava-lhe os 2 dias. E a gente não estava preocupado, porque ele realmente, quando vinha, estava naquela fase, sabia que tinha que treinar bem, era um gajo que estava focado. Agora precisava daqueles 4 dias. Mas esse estatuto de vedeta, se assim podemos chamar, não mexia com o resto do grupo? Não, porque realmente realmente... outro estatuto? Não, era por isso, porque acima de tudo ele era bom companheiro,
com os colegas, e era um gajo que dava tudo pelo colega. Não era, pá, sabias que era estrela de tal, mas ele falava de forma aberta contigo, dava-te moral, puxava pelo jogador turco, ou seja, era um gajo de grupo mesmo. Então, quando havia isso, ninguém reclamava. Eu, por exemplo, não podia ter 2 dias. O primeiro dia gostavam depois para caramba, não podia. 2 dias era o suficiente. Senão depois já acabaram ao ritmo. Não, esquece, gostava muito. O quê? 2 dias de folga, no segundo dia eu tinha que começar a correr. Porque só pensar no primeiro treino, esquece. Eu Já vou levar uma tareia. Não dava. O que é que o Edinho fazia, ou o que é que gostava de ter feito, assim, ou seja, sabemos que obviamente um jogador tem de ser muito regrado, tem alimentação, a questão de treinar, ginásio, treino de campo. A rotina. Falávamos lá em baixo em off que era uma rotina que depois tem que se começar a preparar para o fim da carreira e para não descambar, como muitos o fazem, infelizmente. Como é que além da família, como é que entretinha o seu tempo livre? Olha, sou-te muito honesto, eu sacrifiquei muito ao longo da carreira, já na altura da Turquia já era diferente. Mas tinha as minhas folgas, saía com os amigos, ia jantar fora, ia para um bar, ou seja, fazia a minha diversão, mas sempre fui muito consciente daquilo que era trabalho, daquilo que era o meu repouso, as minhas obrigações. Muito cedo fui sempre muito regrado, não facilitava nadinha. Agora mais uma fase, depois de criar o meu nome, já começava a sair, mas tudo consciente, nunca saí antes do jogo. Tinha jogo, meia semana obviamente não ia sair, mas tinha 2 dias de folga, saía, sem problemas, ia Isso jantar. perdessem, podiam ir sair? Não saía. Lá está, é tal responsabilidade. Obviamente quando tu estás a ganhar ninguém te diz nada. Mas perder tudo, sair é ir para a boca do lobo, não é? E havia essa consciência. Mas, ou seja, acredito na Turquia e na Grécia mais, mas aqui na realidade portuguesa ou em Málaga também? É igual. É igual. Mas em Málaga, aqui em Portugal, pá, é muito difícil. Alguém te visse, estavas tramado. Não dava. Agora, saíamos sim nos jantares de equipa, onde saía a equipa toda, íamos um barzito e tal, mas depois 2 horas, 1h30 tínhamos de estar, o regulamento obrigava a isso. Em Portugal, qual foi o clube em que sentiu que os adeptos eram mais exigentes para consigo e com a equipa? Vitória e Braga, sem dúvida. Vitória e Braga é complicado. Mais o Vitória até. Braga neste momento, obviamente naquela altura, não era como é hoje, mas o Vitória é muito complicado. Muito complicado. Acaba por ser proporcional também à dimensão do clube. Sim. O Vitória, apesar de infelizmente estar mais abaixo, não deixa de ser um... Não é qualquer jogador que aguenta aquela pressão. É uma pressão forte. Às vezes nós falamos e as pessoas não acreditam, mas a verdade, e está à vista nos últimos anos, os jogadores no Vitória que não conseguiam jogar. E não era por falta de qualidade, era a pressão que ele mexia constantemente. Sim, falávamos lá abaixo também que é o 6º clube com mais sócios em Portugal. Exatamente. Ou seja, isso demonstra a vitalidade e a dimensão do clube. Sem dúvida. Sem dúvida. Dos últimos anos de carreira, há aqui a destacar um póquer frente ao Aves. Não lhe deram a bola. O que é que se passou aí? O Edinho marca 4 golos, tem que ser, em 27 minutos. Olha, há uma história curiosa, porque nesse jogo chovia a potes, o campo completamente lameado, ninguém queria jogar. Mas eu sentia qualquer coisa naquele dia, a gente precisava de pontos, precisávamos ganhar. Eu sentia que aquilo era o jogo, e até dizia que ia ser o dia abençoado por causa da chuva, que a gente tinha que falar. Eu lembro na altura depois reuni com o Semedo e com o Vasco e com o Mr. Conselho e dizer: Mr., temos que jogar hoje, é hoje que isto estamos a virar. Pá, sentia qualquer coisa, e a verdade é que entramos a perder, mas depois para de chover, começámos a fazer o nosso jogo na segunda parte e consigo fazer o póquer em 23 minutos. Foi um momento memorável para mim, obviamente. É o melhor jogo da carreira? Sem dúvida. Acho que correu tudo bem. Sentiu ali que correu tudo bem. E é a primeira vitória fora de casa nessa época, que acaba por nos catapultar para o resto da época e conseguir a permanência. É verdade. Mencionou aí o Vasco Fernandes, que é um líder agora no Casa Pia. Como é que é também? Como é que tem uma boa relação com o Vasco? Até é difícil o Vasco. Acho que é rezanzinho, mas o Vasco é aquele jogador que qualquer equipa tem que ter. O Vasco não deixa ninguém adormecer, está sempre alerta, sempre prevenido, e depois é um jogador com uma cultura tática muito grande. Por isso é que ainda continua a jogar ao mais alto nível e depois aquilo que para mim é o forte dele é ele poder transmitir e ajudar na evolução dos colegas que estão ao lado.
E isso tem sido, a liderança que ele tem permite que os outros cresçam, que eles estão ao lado dele. Depois, aquilo que ele passa para o resto da equipa, ou seja, não deixa ninguém adormecer, está sempre a falar, a berrar, sim. O nível de exigência no treino é alto com ele, até peladinhas. É o primeiro a vir falar no fim do jogo, a imprensa, dar a cara, quer nas vitórias, quer nas derrotas, quer em todo lado. Ou seja, isso é de dar valor porque há poucos jogadores assim com essa característica, não é que não haja jogadores assim, com essa característica, com esta frontalidade e acima de tudo com esta percepção de que é preciso haver uma liderança dentro de campo que seja ativa, que seja alertiva, mas que saiba inspirar. Porque há lideranças que são mais de género de ditadura, de dar duras, e isso às vezes prejudica aquilo que é o crescimento. Ele não, ele tem um outro lado. Acha que haverá um melhor treinador ainda do que aquilo não que foi um jogador? Não tenho dúvidas de seguir essa área, acredito que vai ser um bom treinador, sem dúvida. Porque tem essa capacidade. Há bocado deixa-me pulgar atrás da orelha, queria saber também se o Edinho falava há bocadinho que estava a sentir naquele dia que ia ser um jogo especial. Por falar em sentir e algum misticismo, o Edinho, sabemos que as superstições são muito pródigas no futebol. Eu queria saber se o Edinho tinha alguma superstição, ou se pode contar de algum colega, curiosas. Tinha. Nunca mudava aquilo que corria bem, tinha a mesma rotina sempre. De que género? Os boxers que eu usei, as meias que eu usei, a bota que eu usei, tinha sempre uma bota de jogo, uma de treino, ou seja, a bota de treino, acabou a bota de treino, vão mandar vir outras botas, mas é para o treino, não é para o jogo. Aquilo que foi a rotina semanal, eu não mudava, ou seja, eu procurei sempre os detalhes. Aquilo que corria bem, eu não mudava. E era tentando melhorar, a ver o que é que eu poderia melhorar. Ou seja, ao processo. Mas nunca o condicionou isso? Não. Essa rotina? Não. Eu sempre vi como forma de evoluir. Eu sempre procurei o que é que me faz eu atingir uma melhor performance, o que é que me faz eu ser melhor, o que é que me faz eu, ok, estou com 10 golos, o que é que me faz eu na época assim de fazer 20 golos. Ou seja, todos os detalhes contam. A maneira como eu durmo, a maneira como eu recupero, aquilo que eu como. Dos jogos? Peixe. Sempre. Peixe. Durante a carreira sempre só comi peixe no dia de jogo. Nunca comi carne, não dá. Eu tenho que sentir a barriga vazia. Agora acabava o jogo, nossa, que larica. O quê? Pô, mas era essa superstição e era o chá. O chá antes do jogo era algo que eu gostava. Qual é que era o chá de agora? Chá de limão. Normal. Estamos aqui já para aproximarmos-nos do fim, e eu tenho aqui só... Disseram uma, mas eu vou fazer duas, porque eu sou malandro. Se puderes falar do Cristiano para dar uma historiazinha. Okay. Cristiano, posso falar. Mas faz a pergunta e depois articula as três. Pois, isto não tinha muito a ver com o Ronaldo. Tem a ver com. O primeiro é, agora que chegados ao fim da carreira, se tem algum arrependimento. Se houve alguma decisão, alguma lesão ou algum momento que acha que foi decisivo e que levou a sua carreira para um rumo completamente diferente. Podia ter feito diferente. Não, sinceramente sou muito grato da carreira, as decisões que tomei, acho que, e eu sou muito daquilo que foi o planeamento. Eu sempre tive, o meu sonho desde pequenino foi chegar ao mais alto patamar, ter um impacto, ser alguém que serve um exemplo, serve um propósito, que as pessoas admirem, que tenha carisma. Eu acho que isso foi atingido. Podia ter jogado em outros clubes, poderia, mas se calhar não teria o impacto que tenho hoje em dia. E eu acabei por ver ontem, quando vinha ao Thinking Football, eu tive muita gente de futebol, outros que não tinha conhecido ainda pessoalmente, que fizeram questão de me cumprimentar e já me conheciam. Então isso significa que a imagem Edinho é boa, que o Edinho transmite ou transmitiu um exemplo, seja a nível profissional, seja de ética, seja de valor, de inspiração. E isso é a maior gratidão que eu tenho. Ou seja, fiz uma carreira que sou totalmente grato, atingi um patamar que estou grato, atingi tudo o que eu queria e acabei por o maior sonho que eu tinha, que é ser reconhecido, criar impacto nas pessoas. Acho que não tenho o porquê me arrepender. É o maior título que ganhou esse reconhecimento. Sem dúvida. E depois a felicidade de ter, e falavas do Cristiano, que vou dizer que o Cristiano e o Bruno Alves foram as pessoas que mais influenciaram aquilo que era a minha maneira de ser. A maneira como eles se comportavam no treino, a maneira como eles pensavam nas coisas, os detalhes que eles tinham na preparação.
comecei a ser mais obcecado para a minha maneira de ser, a minha maneira de comer, o como pensar, depois de conviver com o Cristiano Ronaldo, com o rival também, é verdade, mas principalmente também com o Bruno Alves. Porque o nível de exigência que eles têm, o nível de atenção nos detalhes... Que tipo de detalhes? O sol, por exemplo. Apanhar 30 minutos de sol. É um detalhe fantástico. Se calhar muita gente na altura dizia, não, apanhar sol amolece. Se calhar se fizeres a tarde inteira, mas aqueles 30 minutos todos os dias, se calhar tem mais efeito do que o próprio vitamina C. Dizer, o mais natural possível. Os sementes de chia, o abacate, a água purificada, tudo detalhes que vão aumentar a tua performance. Eles não influenciaram a comprar uma máquina. Eu não sei se tu. Uma máquina relacionada com a recuperação. Eu sempre fui focado, e isto posso falar rápido. Eu tive uma lesão no início da carreira que quase me afastou de futebol. O joelho foi na altura de Mantorras. E tive outra no final da carreira, quando parti a perna. E sempre fui focado em prevenir lesões e recuperar lesões, não ter dorzinhas. Era um jogador que nunca tinha dorzinhas. Chegava a casa, tinha ou a minha máquina de mesoterapia, ou tinha os meus ultrassons, ou tinha o infravermelho 6. A minha casa também tinha um posto médico, basicamente. Então, quando cheguei aos 30 anos, comecei a preocupar muito mais através daquilo que era seguir o Cristiano, o Bruno Alves, a alimentação, mas também aquilo que era a recuperação e a alta performance. Recuperar melhor, estar mais disponível, obter e trabalhar certos aspectos que me potenciassem. Então, um desses foi a recuperação. Uma vez, o meu cunhado, foi uma prova que ele fazia ciclismo em Espanha. Exato. E eu vi os gajos da Movistar com umas calças, pernas para o ar, umas calças de crioterapia. Ou seja, eles metiam gelo com água e aquilo estava ali a trabalhar. E eu fui ter com eles e disse, isto para que funciona, isto é para ajudar a recuperar muito mais rápido, porque a gente fez 100 e tal quilômetros de manhã e daqui a 2 horas vamos fazer outra vez. E tu vais estar disponível? Sim. E aquilo puxou-me curiosidade e eu fui à net pesquisar pela máquina e mandei um e-mail para o Edinho, jogo futebol profissional, gostava de fazer uma parceria convosco, gostava de ser o vosso embaixador, porque acho que a marca e este produto teria sucesso no futebol. E foi assim. Mandei mensagem, eles viram o meu perfil, gostaram, mandaram uma máquina e hoje sou embaixador dessa marca de recuperação em Portugal. Que hoje é muito sucesso. Muito sucesso. No Seixal, por exemplo, exatamente, os jogadores com elas. Porque depois tem a vantagem dela não precisar de dar ligada à tomada, tem uma bateria incorporada, tu acabas o jogo, imagina um Braga vai a Algarve, acaba o jogo, já está a fazer recuperação. Se chegar a Braga e quiser fazer treino, o jogador está disponível para treinar. Ou seja, este cuidado. Porque é o que eu costumo dizer aos jovens. Hoje em dia, tu não queres ser só jogador de futebol. Hoje em dia tens de ser um atleta profissional de elite. Porque a competitividade é grande e os detalhes, os pormenores fazem toda a diferença. Sim. Tu tens de preocupar com tudo. É isso que faz. Sim. Cada vez mais o talento deixa de ser... Não chega. Só não chega. Porque há muita gente já a querer a competir. A chegar ao mais alto nível, a retirar o máximo das suas capacidades. E há muito mais gente hoje em dia a sacrificar-se mais do que olhar só para o talento. Eu tenho talento, eu vou chegar lá. Não. Aquele que se sacrifica mais, está disposto a tudo, chega muito mais rápido. Até pode ter um bocadinho menos talento, mas chega lá mais. Já há poucos malandros no futebol. Há malandros no bom sentido. Há aqueles, eu costumo chamar os novos malandros. São aqueles que preocupam-se com todos estes detalhes. Porque têm um plano, têm uma estratégia. E amigo, é até atingir, vai haver barreiras, vou saltar, vou cair, vou levantar, mas eu levanto com força até chegar onde eu quero. E esses são os novos malandros. Os bons malandros. É isso. Antes de encerrar, só porque eu acho que merece, e vou pedir só para resumir, porque já falou connosco em off, sobre o projeto Vitória, porque acho que é importante os nossos seguidores saberem, e é um grande que está, e o Edinho está a ser uma parte integrante dessa renovação. Queria só que resumisse um pouco qual é o plano, e uma pergunta aqui só específica, que é se já pensou em usar o Futebol Manager para apoiar o scouting do Vitória. Não, a ideia é simples, é voltar a acordar este gigante que é o Vitória. Temos um plano estratégico bem definido, e aliás a escolha do plantel foi nesse sentido. Jogadores específicos, com características específicas, com caráter específico, que pudesse sustentar aquilo que é o projeto de levar o Vitória à Primeira Liga. Temos uma estrutura ligada toda ao Vitória, eu, o Carlos André, o André Dias, o Alexandre Silva, depois o Carlos Silva, que é o presidente, e o Pinto, que é o investidor. Somos gente que conhece o Vitória, que
os adeptos do Vitória, a cidade de Vitória conhece, confia, e é isso que, com a ajuda dos jogadores, que eles que vão lá dentro, todos juntos remar para que o Vitória regresse rapidamente aonde merece, que é as divisões superiores. Ok, Futebol Manager fora, ainda não está nos planos. Não, ainda não está nos planos. Pronto. Nós, enquanto fora de jogo, desejamos a maior sorte Obrigado. possível Exato. Ao Vitória, ao esperemos- Vitória, que é um clube sem dúvida nenhuma de primeira. Obrigado. Esperemos Tem que ver-vos voltar rápido. rapidamente aqui. Aqui não, na Elite, mas sim, isto é um evento organizado pela Liga. Esperemos que o Vitória volte Sem mais dúvida. rapidamente à Liga. E é com isto que nós encerramos aqui este episódio, fantástico episódio. Edinho, obrigado por toda Foi um a privilégio tê-lo simpatia, connosco. Privilégio por também partilhar estar aqui. todo este conhecimento e por esta viagem a uma carreira muito bonita. Sem E dúvida. portanto, muito obrigado. Não se esqueçam de seguir e deixar um Sigam subscribe. fora de jogo, sigam 90+3. O Edinho também sigam já o está em Edinho, jogo. Sigam o Vitória, É isso. sigam o Thinking of Football Summit. Sem dúvida. Foi um privilégio termos aqui todos juntos. E cá Obrigado a estamos. todos. Tchau. Um abraço.